uma edição do programa original. Hoje é quarta-feira, 15 de novembro. Hoje um programa totalmente diferente, mas com notícias culturais, leves, porque quarta-feira aqui no programa original é dia de falar de saúde. Você vai ver, nesta quarta-feira, feriado nacional da Proclamação da República, a Feirinha de Itaipava está aberta até às 7 horas da noite. E mais, Biblioteca Livre do Fórum Itaboraí iniciou nesta terça-feira uma arrecadação de livros infantis e infantos juvenis. Veja também, em Paraíba do Sul, começa hoje e segue até o dia 20 o Festival Novembro Cultural. Você acorda à noite para urinar? Saiba o que fazer quando sofrer picada de abelha. Quais testes um recém-nascido deve fazer? E aí, gostou? Tudo isto já, depois do intervalo. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Você que tem seu animal de estimação, com certeza quando ele partir deixará muitas saudades. Por esse motivo, o Crematório Recanto da Paz te atende com todo respeito e carinho. É pioneiro em Petrópolis e na região em acolhimento, despedida e cremação de animais. Temos uma equipe preparada para um atendimento de reconforto desde o primeiro contato até a finalização de nossos serviços. Estamos em um belo local, em meio à natureza, bem apropriado para o momento de sua despedida junto ao seu pet. Oferecemos também a parceria com a empresa Rota dos Pets, um plano que dá uma despedida digna para o seu animal de estimação. Toda cremação lhe dá direito ao certificado do crematório. Exija o seu. Entre em contato conosco. Siga-nos em nossas redes sociais, @Crematório Recanto da Paz, e faça-nos uma visita. Estrada União Indústria, número 4399B, em Correias. Voltamos e nesta quarta-feira, dia 15 de novembro, feriado nacional, a Feirinha de Itaipava está aberta até às 7 horas da noite. Com uma diversidade de quase 400 estandes, a Feirinha de Itaipava é o destino ideal para aqueles que procuram uma ampla variedade de produtos, unindo qualidade e autenticidade em um único espaço. Desde os últimos lançamentos da moda local até peças de artesanato exclusivas, o Polo de Moda oferece uma experiência de compra única para todos os gostos. Além de ser um dos espaços mais procurados para compras em Petrópolis, a feirinha também se consolida como um ponto de encontro e lazer para toda a família. O Polo de Moda funciona quinta e sexta-feira com alguns estandes abertos, das 10 da manhã às 7 da noite. Já no sábado, domingo e feriados, todas as lojas funcionam das 10 horas da manhã às 7 da noite. Mais informações podem ser obtidas no Instagram oficial do Polo de Moda, que é o @feirinha_Itaipava. Quarta-feira, aqui no programa original, é dia de falar de saúde. Nós vamos agora para o primeiro tema. Você sabe por que você acorda à noite para urinar? Quem nos explica e dá dica é o urologista, o doutor Fábio Ortega. Vamos acompanhar. Acordar até uma vez por noite, na maioria das vezes, não é um problema. Grande parte da população faz isso. Se você acorda 2 ou mais vezes por noite, isso é um sintoma chamado noctúria ou nictúria. É um sintoma que indica que algo pode estar errado. Essa queixa é muito comum. Só para você ter uma ideia, de cada 3 pessoas com menos de 50 anos, uma tem noctúria. Se considerarmos as pessoas acima de 50 anos, metade acorda mais de 2 vezes para urinar. E por que é esperado urinarmos pouco à noite?
O que acontece? Durante a noite ocorre a liberação de um hormônio antidiurético, que faz com que o rim reabsorva a água que seria eliminada na urina. Resultado, menos urina é formada para que você durma tranquilamente e descanse 6, 8 e até mais horas por noite. Então, o que pode estar errado? Quais são as causas de noctúria? Antes de pensar nas causas de noctúria, você deve verificar se realmente está acordando por vontade de urinar ou se está acordando por problemas do sono. E aí aproveita e vai ao banheiro. É muito comum as pessoas acordarem por alguma razão e pensarem, já que estou acordado, vou aproveitar e ir ao banheiro. Nesse caso, o problema não está na produção ou eliminação da urina, e sim um problema de insônia. Não sendo esse o problema, aí sim você deve avaliar a noctúria. Eu vou falar as 4 causas mais importantes e ao final vou falar uma dica que pode te ajudar a entender qual dessas é o seu caso. Primeiro, você está produzindo mais urina do que o normal. Isso é o que chamamos de poliúria. Nesse caso, a produção de urina é aumentada o tempo todo, de dia e durante a noite. Como produz muita urina, acaba indo mais vezes ao banheiro, urinar tanto de dia quanto à noite. Você sabe quanto você urina em um dia? Se for mais de 2 litros, avise seu médico, porque pode ser poliúria. Existem várias causas para isso. A principal delas é o diabetes, que ou não foi diagnosticado ou está descontrolado. Segundo, você está produzindo muita urina somente à noite, que é o que chamamos de poliúria noturna. De dia, o seu corpo produz a quantidade normal de urina, mas à noite aumenta muito. O que pode causar esse problema? A principal causa é o hábito. Você bebe muito líquido à noite? Nos dias de hoje, é muito comum a pessoa estar na correria do dia a dia e não beber água durante o dia. Chega à noite, bebe muito líquido, ou ainda está acostumado a tomar sopa no jantar. Resultado, produção de urina à noite. Que medicamentos que você toma? Alguns remédios, principalmente os diuréticos, como o Lasix e a hidroclorotiazida, aumentam a produção de urina. Se forem tomados à noite, pode ser a causa da noctúria. Alguns remédios psiquiátricos também podem ter esse efeito. Qual a sua idade? A produção do hormônio antidiurético liberado à noite vai diminuindo nos idosos. Isso aumenta a produção de urina à noite. As suas pernas ficam inchadas ao longo do dia? Esse é um problema normalmente relacionado à circulação e ao coração. As pernas ficam inchadas ao longo do dia porque nem todo o líquido da circulação volta ao coração. Ocorre um acúmulo desse líquido na perna, que por isso incha no final do dia. Quando a pessoa deita, melhora porque parte desse líquido é reabsorvido e volta para a circulação. E o seu corpo faz o que com esse líquido? Produz urina à noite. Você está ingerindo bebida alcoólica à noite? O álcool inibe a liberação do hormônio antidiurético. Por isso as pessoas vão mais vezes ao banheiro também. Terceiro, bexiga hiperativa ou irritada. Nesse caso, você sente vontade de urinar mesmo com pouca urina. Vai no banheiro, faz um pouquinho, melhora a vontade. Passa um tempinho, dá vontade de ir de novo. E assim vai. Existem várias causas para isso, como substâncias irritantes que você ingeriu, como café, chá, refrigerantes e chocolate. Infecção urinária, principalmente a cistite, que é a infecção na bexiga. Nesse caso, é muito comum ter alterações do cheiro da urina, ardência para urinar e eventualmente até sangue. Câncer de bexiga. Os sintomas iniciais podem ser irritativos e sangue na urina visível, que é o que chamamos de hematúria, principalmente em quem fuma ou é ex-fumante. Bexiga hiperativa, que é a bexiga que fica contraindo sem uma razão clara, dentre outros. Uma outra característica da situação é que você tem mais vontade de ir ao banheiro à noite, mas também durante o dia. Quarto, a capacidade da sua bexiga em armazenar urina é muito baixa. Algumas doenças podem causar a diminuição da capacidade da bexiga, como a cistite intersticial, tuberculose e outras inflamações. Essa não é a causa mais comum. É muito mais comum em quem não consegue esvaziar a bexiga adequadamente. Eu vou explicar melhor. A bexiga tem capacidade de 500 ml, mais ou menos meio litro. Se você não consegue esvaziar a bexiga quando vai urinar ao final da micção, sobra urina na bexiga, que é o que chamamos de resíduo. Se o resíduo for de 200 ml, por exemplo, só cabe mais 300 ml para ela ficar cheia. Aí vai urinar e sobra 200 ml novamente. Dessa forma, a capacidade funcional da bexiga passa a ser 300 ml e por isso a pessoa vai mais vezes ao banheiro, inclusive à noite. Essas queixas podem acontecer tanto em homens quanto em mulheres, mas é muito mais comum em homens, principalmente por causa da próstata, que cresce com o envelhecimento e aperta a uretra, dificultando a saída da urina. Outros sintomas que estão normalmente associados são jato fraco e lento, então a pessoa fica bastante tempo urinando. Acabou de urinar, tem a sensação de que sobrou urina na bexiga, necessidade de fazer força para urinar ou no comecinho ou no final, vontade de ir urinar com muita frequência em intervalos menores do que 2 horas. Eu dividi em 4 grupos para facilitar o entendimento. Grávidas, idosos podem ter a mistura de várias dessas causas e nem sempre é possível esclarecer a causa. Uma dica que pode ajudar a entender é fazer um diário miccional. Você precisa apenas de um recipiente com marcação de volume,
com uma jarrinha ou um copo medidor. Por 2 ou 3 dias, todas as vezes que for ao banheiro, urine na jarrinha, veja o volume, anote o horário que foi e o volume que saiu. Depois joga a urina fora. Assim é possível saber quanto você urina por micção, quanto urina durante o dia e quanto urina à noite, intervalo entre as micções e muito mais. Leve isso ao seu médico, que pode ajudar e muito no seu diagnóstico. E lembre-se, acordar muitas vezes à noite para urinar pode trazer forte impacto na sua qualidade de vida, prejudicando o sono, a atenção, a memória e é importante causa de queda em idosos. Se você tiver esses sintomas que eu descrevi, não deixe de procurar um médico. E aí, gostou das dicas? Eu gostei, né? Quem não levanta para urinar pode ser só um hábito ou pode ter problemas por trás. Então foi muito importante esse vídeo, essas informações e dicas. Vamos para um breve intervalo e a gente volta já já. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. E a Biblioteca do Fórum Itaboraí lançou nesta terça-feira, dia 14, a arrecadação de livros infantos juvenis. As doações podem ser feitas no Palácio Itaboraí, na Rua Visconde de Itaboraí, número 188, no bairro Valparaíso, e na Biblioteca Gabriela Mistral, que fica no centro de Petrópolis, próxima à Praça Visconde de Mauá, no centro da cidade. O objetivo de arrecadação é de que esses livros sejam doados para crianças e adolescentes em ações promovidas pelo Fórum Itaboraí, Política, Ciência e Cultura na Saúde, programa da presidência da Fiocruz em Petrópolis, como a campanha Fiocruz para Você, que vai ocorrer no próximo sábado, dia 18, na quadra da Escola de Samba da comunidade Osvaldo Cruz, no Valparaíso. A Biblioteca Livre do Fórum Itaboraí aceita doações de livros infantos juvenis que estimulem a leitura, promovam a educação e enriqueçam o conhecimento de leitores de todas as idades. Não são aceitos livros didáticos nem enciclopédias. Quem for doar 30 ou mais livros, basta entrar em contato pelo número 24 2103 2181 e agendar para que um responsável do Fórum Itaboraí busque no local combinado. Você já levou picada de abelha? E se acontecer, você sabe o que fazer? Quem nos explica hoje é a infectologista, a doutora Cris Galafrio Novaes. Vamos conferir. Picada de abelha é um evento muito comum no dia a dia. É difícil ver alguma pessoa que nunca tenha sido picada por esse inseto. Antes de falar de tudo o que pode ocorrer ao ser picado por uma abelha, acho importante destacar a informação mais prática do dia a dia. O que você deve fazer depois de tomar uma picada de abelha? São 5 medidas. 1. Fique calmo. 2. Tente tirar o ferrão da abelha, de preferência raspando delicadamente com um cartão, por exemplo. O uso de pinça pode aumentar a injeção do veneno, porque comprime a glândula do veneno que está ali grudada ao ferrão. A ideia, portanto, é retirá-lo de baixo para cima. Lave o local afetado com água e sabão e coloque uma bolsa de gelo no local por 10 minutos. Nunca o gelo diretamente na pele, proteja com tecido. Pode tomar remédios para a dor se essa não passar com gelo. Fique atento aos sinais de alarme. Dificuldade de respiração e chiado, sensação de que a garganta está fechando, inchaço no rosto ou lábios, coceiras e manchas vermelhas pelo corpo, mal-estar, formigamento, tontura e náuseas. Na presença desses sintomas de alarme, você deve procurar o pronto-socorro imediatamente.
Bom, picada de abelha dói muito, é fato, mas além da dor, a picada pode causar também reações tóxicas e alérgicas, e é isso que eu quero destacar. Só para deixar claro, falarei das abelhas do tipo africanizadas, Apis mellifera, aquelas clássicas com listras amarelo e marrom e que têm um ferrão. São as que predominam em nosso meio, por isso é sobre as picadas delas que vou falar. Quando eu falo de acidentes com abelhas, há a possibilidade de 2 tipos principais de reações: alérgicas, locais ou generalizadas, e tóxicas, também locais ou generalizadas. Vamos começar com as reações alérgicas. A reação alérgica local é aquele inchaço considerável observado após uma picada. O inchaço por alergia local chega a medir tipicamente mais de 10 centímetros. Ele tende a piorar nas primeiras 48 horas e pode durar alguns dias. Algumas vezes ele é bastante intenso e precisa de medicação para ajudar no processo de melhora. A reação alérgica generalizada, que chamamos de anafilaxia, é rara e pode ser muito grave. As formas leves se apresentam como inchaço dos lábios, coceiras pelo corpo, urticárias, placas vermelhas e mal-estar, podendo haver ainda enjoo e diarreia, que se iniciam cerca de 15 minutos após a picada. Já as formas graves de anafilaxia podem levar a óbito em poucos minutos após a picada se a pessoa não for socorrida imediatamente, ou seja, é uma emergência. É por isso que comentei logo no começo do vídeo que na presença desses sintomas você deve procurar o pronto-socorro imediatamente. O tratamento desse quadro é com adrenalina, disponível em ambulâncias, pronto-socorros e locais preparados para esse tipo de emergência. Lembrando que esse tratamento precisa ser rápido. Em ambos os casos, ou seja, na forma leve ou grave da anafilaxia, basta uma picada para desencadear a reação em pessoas predispostas. É interessante observar que essa reação dificilmente ocorrerá na primeira vez em que a pessoa for picada na vida. Nessa primeira vez, ocorre o que chamamos de sensibilização. Ou seja, nosso organismo entra em contato pela primeira vez com o veneno da abelha e então faz anticorpos de um determinado tipo que ficará guardado em nossa memória imunológica. Portanto, na primeira vez nada acontece. No entanto, se a pessoa predisposta a este tipo de reação for novamente picada, o organismo já terá os anticorpos prontos e reagirá imediatamente, desencadeando uma reação desproporcional de alergia generalizada, que começa a dar sintomas poucos minutos. A partir de então, a pessoa reagirá de modo generalizado novamente a cada vez que ocorrer uma picada, sendo que a cada vez a reação tenderá a ser mais grave e mais precoce. Como falei no início, após uma picada de abelha, além das reações alérgicas, podem ocorrer também as reações tóxicas, que da mesma forma podem ser locais ou generalizadas. Essas reações tóxicas são causadas diretamente pela toxicidade do veneno em si, e qualquer pessoa picada irá apresentar este tipo de reação. Se ela será localizada ou generalizada, irá depender apenas do número de picadas que a pessoa sofreu, ou seja, da quantidade de veneno. No caso de uma picada, a reação tóxica é localizada, benigna e habitual, dor, vermelhidão e inchaço discretos, restritos ao local da picada. Não requer tratamentos além da retirada do ferrão e compressa fria para alívio da dor. Já para que a reação tóxica generalizada ocorra, é necessária uma quantidade bem maior de veneno. Portanto, são necessárias múltiplas picadas por abelhas, em geral mais de 100 para adultos. Ou seja, é o ataque de um enxame mesmo. E lembrando que cada abelha pica uma única vez, porque ela morre em seguida. Em um primeiro momento, é desencadeada uma reação em que a pessoa fica vermelha, porque os vasos se dilatam. Além disso, a pessoa tem coceira e sensação de calor. Depois, ocorre queda da pressão e aumento da frequência cardíaca, enjoo, diarreia, dor de cabeça e tendência a fechamento das vias respiratórias. Após poucas horas, o efeito do veneno pode causar destruição das fibras musculares por todo o corpo, sentidas como dores intensas e generalizadas, e rompimento das hemácias, células vermelhas do sangue, provocando anemia aguda e insuficiência renal. Isso significa que os rins passam a filtrar de forma insuficiente. Estes pacientes são muito graves e precisam ser internados em UTI. O tratamento para estes casos é o que chamamos de suporte, hidratação intensiva, compressas frias e drogas que irão contrabalançar os efeitos desencadeados pelo veneno. Em um futuro próximo, esperamos ter disponível soro antiapílico, que está em fases avançadas de pesquisa.
Trata-se do antiveneno que neutralizaria o veneno das abelhas, evitando ou reduzindo seus efeitos tóxicos generalizados, no caso de múltiplas picadas. Ao presenciar um ataque maciço de abelhas, há duas ações importantes a fazer. Primeiro, chamar uma ambulância ou procurar o pronto-socorro o mais rápido que conseguir. Enquanto isso, tentar ir retirando o máximo de ferrões possível. Aos ferrões ficam ligados o saco de veneno e nos primeiros 2 minutos após a picada ainda há injeção de toxina. Entendido isso, tem mais uma informação que quero destacar: a prevenção. O que você pode fazer para diminuir o seu risco, principalmente se você já teve anafilaxia à picada de abelha. Vou destacar 4 medidas. Se possível, tente não ir a locais com muitas abelhas. Evite o uso de perfumes e cosméticos com cheiro que podem atraí-las. Dê preferência a roupas claras ou brancas. Sim, evite roupas coloridas. O ideal é usar mangas compridas e calças ao invés de shorts ou saias. Para pessoas que já tiveram anafilaxia, o ideal é sempre andar com um dispositivo que contém uma dose de adrenalina para se auto-aplicar. O dispositivo é semelhante a uma caneta, mas infelizmente não está disponível no Brasil. Também para essas pessoas, a imunoterapia com extrato de veneno purificado é bastante eficaz para prevenir a reação no caso de novas picadas, mas ela deve ser indicada e realizada por um médico imunologista especializado. Repare que não considerei como opção de prevenção matar ou eliminar as abelhas. A maioria das espécies de abelhas presentes no Brasil não possui ferrão, ou seja, não pica e não causa acidentes. A jataí, por exemplo, é uma abelha produtora de mel que não tem ferrão ativo. Quando alguém fala em abelha, é natural a gente pensar em mel, seu principal produto. Mas esse animal tem um papel ainda mais importante para a agricultura, para a manutenção da biodiversidade e, portanto, para a nossa sobrevivência. É graças às abelhas que ocorre a polinização, ou seja, a gente depende das abelhas para que as diversas espécies de plantas continuem se reproduzindo. O maracujá, por exemplo, não existiria sem as abelhas. Portanto, é importante não pensar na abelha como uma vilã. Se tomar alguma picada, lembre-se das recomendações que falei no vídeo. Se tiver sinais de gravidade, não hesite em procurar o pronto-socorro. Bem, eu já fui picada por abelha, não foi nada agradável, não gostei, doeu muito e na época eu não sabia o que fazer. Agora eu já sei se acontecer de novo, porque não é muito improvável, né? Pode acontecer a qualquer momento, mas dói muito, espero que não aconteça. Gente, vamos para um breve intervalo, porque no próximo bloco tem muito mais. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Você que tem seu animal de estimação, com certeza quando ele partir deixará muitas saudades. Por esse motivo, o Crematório Recanto da Paz te atende com todo respeito e carinho. É pioneiro em Petrópolis e na região em acolhimento, despedida e cremação de animais. Temos uma equipe preparada para um atendimento de reconforto desde o primeiro contato até a finalização de nossos serviços. Estamos em um belo local, em meio à natureza, bem apropriado para o momento de sua despedida junto ao seu pet. Oferecemos também a parceria com a empresa Rota dos Pets, um plano que dá uma despedida digna para o seu animal de estimação. Toda cremação lhe dá direito ao certificado do crematório. Exija o seu. Entre em contato conosco, siga-nos em nossas redes sociais, @Crematório Recanto da Paz e faça-nos uma visita. Estrada União Indústria, número 4399B, em Correias. Voltamos
você que em Paraíba do Sul começa hoje, feriado nacional, e segue até o dia 20, que também é feriado, o evento Novembro Cultural. O evento é em celebração à consciência negra, feriado dia 20, que recorda as lutas e orgulho da população negra, com palestras de especialistas, manifestações culturais, exibição de documentários, apresentações artísticas e muita música. O evento será sediado no palco do Centro Cultural Maria de Lourdes Tavares, na antiga estação ferroviária, e com algumas atrações no Clube Social de Paraíba do Sul. Todos os elementos culturais presentes no festival contam com a trajetória de luta da população negra e a resistência dos ritos e conhecimentos de seus ancestrais. Neste ano, a edição vai homenagear Manuel Congo e Mariana Crioula. E quem está gestante, preste atenção, porque hoje nós temos um vídeo maravilhoso com o pediatra, o Dr. Rafael da Silva. Ele vai falar para você quais são os testes importantes para fazer nos recém-nascidos e seu neném ficar muito bem. Vamos acompanhar. Nas primeiras horas de vida, ainda na maternidade, o bebê deve ser avaliado sobre os mais diversos aspectos. São analisados itens mais simples, como a estatura do bebê, o peso, o tamanho da circunferência da cabeça, e itens mais complexos, como os reflexos neurológicos, a força muscular, a reação aos estímulos, a ausculta dos sons do coração, entre diversos outros aspectos fundamentais para saber se está tudo bem com a criança que acaba de nascer. Para tornar essa avaliação mais completa e segura, existem os chamados testes de triagem neonatal. Esses testes compõem uma lista de exames e avaliações obrigatórias, que possibilitam suspeitar precocemente de possíveis condições de saúde que podem não ser aparentes ao nascimento, mas que, se tratadas cedo, podem garantir um futuro mais saudável para a criança. Mas antes de explicar cada teste, precisamos entender melhor o que são testes de triagem. Em medicina, quando falamos em testes de triagem, estamos falando de uma espécie de filtro, onde conseguimos separar as pessoas que certamente não possuem uma doença ou um conjunto de doenças daquelas pessoas que eventualmente podem ter algum problema e que vão merecer um olhar mais direcionado, uma atenção especial. O teste de triagem geralmente é um teste mais simples e mais acessível que o exame confirmatório, o que torna possível fazer um teste em um número maior de pessoas. Contudo, o teste de triagem alterado nunca confirma a existência de nenhuma condição ou doença, apenas aponta a necessidade de uma investigação adicional. Se uma pessoa colhe um teste de triagem e o resultado vem normal, podemos ficar tranquilos, pois dificilmente aquela pessoa tem algum problema em relação à condição que está sendo avaliada naquele teste, naquele momento. Agora, se a pessoa é submetida a um teste de triagem e o resultado vem alterado, isso não traz uma resposta definitiva, apenas indica que a pessoa vai precisar de uma avaliação mais aprofundada, seja com novos exames ou com a avaliação de algum especialista, para poder dizer se realmente ela tem algum problema ou não. É assim que funciona também com os testes de triagem neonatal. Mas afinal, quais testes são esses? Eu vou falar aqui dos 6 mais importantes. O primeiro é o teste do pezinho, que certamente é o teste de triagem neonatal mais famoso, mas não é o único dessa lista. O teste do pezinho tem esse nome porque ele é realizado a partir de algumas gotinhas de sangue que são obtidas através de um pequeno furinho, que é realizado na pele do calcanhar do recém-nascido. O calcanhar é o local escolhido para a coleta do exame por ser uma área menos dolorosa para o bebê. Essas gotinhas de sangue que são colocadas num papel especial, que absorve o sangue. E esse papel é enviado a um laboratório para fazer uma análise de uma lista extensa de doenças genéticas, metabólicas e infecciosas, como o hipotireoidismo, a fenilcetonúria, a fibrose cística, a anemia falciforme, entre outros exemplos. Existe mais de um tipo de teste de pezinho, com pesquisas mais restritas ou mais amplas. As opções de teste do pezinho podem variar de maternidade para maternidade, existindo alternativas capazes de investigar mais de 50 diferentes tipos de doença. O teste do pezinho é um dos exames mais importantes da vida de uma pessoa, pois rastreia doenças que teriam chance de deixar sequelas se não fossem tratadas precocemente. Para uma análise adequada do resultado, o ideal é que o teste seja colhido após 48 horas de vida do bebê, muitas vezes já próximo do momento da alta da maternidade. O resultado do teste é obtido em 1 a 2 semanas após o nascimento do bebê. E se vier com resultado fora do esperado, essa alteração deve ser discutida com o pediatra que faz o acompanhamento da criança, pois mais exames poderão ser necessários para confirmar se realmente há algum problema de saúde ou não. O segundo teste é o teste do olhinho, também chamado de teste do reflexo vermelho.
O teste é muito simples. O pediatra coloca na frente do bebê, a uns 50 centímetros de distância do rosto do bebê, um aparelho chamado oftalmoscópio, que emite uma luz. Quando o bebê olha para a luz, nós vemos, através da pupila, o reflexo dessa luz na retina. O esperado é que o reflexo da luz na retina tenha uma cor avermelhada. Daí vem o nome de teste do reflexo vermelho. A cor alaranjada ou amarelada também é aceitável. É semelhante ao reflexo que nós vemos quando uma pessoa está olhando diretamente para o flash de uma câmera fotográfica, fazendo com que o centro do olho, chamado de pupila, fique vermelho na fotografia. É um exame rápido, indolor, sem necessidade de uso de colírios e sem necessidade de dilatação das pupilas. Se, ao fazer o exame, o reflexo vermelho não aparecer em um ou ambos os olhos, isso pode indicar algum problema na visão da criança, como o glaucoma, o retinoblastoma e a catarata congênita, por exemplo. Mas, como já falei lá no começo, é um teste de triagem, ou seja, se vier alterado, só vai indicar a necessidade de uma avaliação precoce com o oftalmologista, para uma análise mais detalhada, que permita confirmar se realmente existe ou não algum problema com a saúde ocular da criança. O teste do olhinho é tão importante que deve ser repetido periodicamente nas consultas com o pediatra nos primeiros anos de vida. Terceiro, o teste do coraçãozinho. Esse teste ajuda a detectar problemas do coração do bebê, as chamadas cardiopatias congênitas, que são condições em que o coração não se desenvolveu corretamente antes do nascimento. 25% das cardiopatias congênitas são consideradas críticas, que são aquelas que terão necessidade de cirurgia ou cateterismo no primeiro ano de vida. O teste do coraçãozinho é voltado especificamente para esse tipo de cardiopatia congênita, as consideradas críticas. Dados da Sociedade Brasileira de Pediatria indicam que 1 a 2 bebês a cada 1000 nascidos vivos apresentam cardiopatia congênita crítica, sendo que 30% deles teriam o risco de receber a alta da maternidade sem diagnóstico, pois não apresentariam os primeiros sintomas da doença logo no início da vida. Fazer o teste do coraçãozinho permite um diagnóstico precoce e, por consequência, o tratamento adequado, prevenindo sequelas graves. Apesar do nome complexo, o exame é simples, rápido e indolor. Para realizar o teste do coraçãozinho, coloca-se um pequeno sensor, parecido com um adesivo, na mãozinha direita e depois em um dos pezinhos do bebê. Esse sensor tem um fio que se liga a um aparelho chamado oxímetro, que mede a saturação de oxigênio no sangue do bebê. O oxigênio é fundamental para o funcionamento do corpo e o coração é responsável por bombear o sangue, levando oxigênio para todas as partes do corpo. Se o coração não estiver funcionando corretamente, pode haver menos oxigênio no sangue, o que será detectado nesse teste. Se o teste vier alterado, ele deve ser repetido em 1 hora. Se continuar alterado, outros exames, como o ecocardiograma, que é o ultrassom do coração, e até a avaliação de um cardiologista, podem ser necessários. O recomendável é que esse teste seja realizado nas primeiras 24 a 48 horas após o nascimento. Quarto, o teste da orelhinha, o teste de triagem auditiva neonatal. Para esse teste, é colocado uma espécie de fone de ouvido na orelhinha do bebê. São emitidos sons suaves e delicados, que não incomodam nem machucam o bebê. O ouvido do bebê é capaz de captar esses sons e responder de uma maneira automática. O aparelho irá medir as respostas e avaliar se o ouvido do bebê está funcionando adequadamente. O que estamos buscando é verificar se o ouvido do bebê está reagindo normalmente aos sons. Se as respostas estiverem dentro dos padrões esperados, isso é indicativo que a audição do bebê está bem. No entanto, se o teste mostrar que o bebê não está reagindo aos sons de maneira esperada, isso pode ser um sinal que há um problema na audição que precisa ser avaliado mais a fundo. Caso seja identificado algum problema no teste da orelhinha, é importante lembrar que isso não significa automaticamente que o bebê tem uma perda de audição permanente. Serão necessários outros testes para confirmar o resultado e determinar qual a melhor abordagem para garantir a saúde auditiva do bebê. Estudos demonstram que 1 a 6 bebês a cada 1000 nascidos vivos têm deficiência auditiva. O teste da orelhinha é uma medida preventiva e fundamental para garantir que o bebê tenha todas as chances de desenvolver a audição e a fala normalmente. Identificar e tratar problemas auditivos precocemente pode fazer uma diferença significativa no desenvolvimento da linguagem e da comunicação do bebê. Quinto, o teste da linguinha. Ele consiste na observação atenta do frênulo da língua, que é uma pequena membrana que liga a parte de baixo da língua à boca. Em algumas crianças, esse frênulo pode ser
mais curto ou mais grosso que o esperado, restringindo a movimentação da língua. O termo médico desse problema é anquiloglossia, condição popularmente conhecida como língua presa. No teste da linguinha, será avaliado a movimentação da língua e a aparência do frênulo da língua. Avaliar esse aspecto logo após o início da vida é importante, porque o frênulo curto pode interferir negativamente na amamentação, pois pode prejudicar a pega e a sucção do bebê, podendo machucar a mama e dificultar o ganho de peso. E posteriormente pode afetar o desenvolvimento da fala da criança. Se for identificado que o frênulo da língua é curto demais, pode ser recomendado um procedimento chamado frenotomia ou frenectomia, que é uma pequena cirurgia para cortar o frênulo. Esse procedimento é rápido, pode ser realizado ainda na maternidade e geralmente não requer anestesia. É importante ressaltar que nem todos os bebês com frênulo da língua curto vão precisar de frenectomia. Apenas os bebês que apresentam dificuldades na amamentação ou riscos para o desenvolvimento da fala serão encaminhados para avaliação. E o sexto é o teste do quadril. O principal objetivo do teste do quadril é detectar uma condição chamada displasia do desenvolvimento do quadril, que indica uma alteração do encaixe entre a cabeça do fêmur, que é o osso longo da coxa, com o acetábulo, que é o nome da superfície da articulação do osso do quadril. A displasia do desenvolvimento do quadril pode atingir 3 a 5 bebês a cada 1000 nascidos vivos, sendo mais frequente em algumas situações, como em crianças que nascem de parto pélvico. O exame é simples, rápido e indolor. Para realizar o exame, o pediatra coloca o bebê deitado e realiza alguns movimentos suaves na perninha do bebê, gerando uma leve sensação de pressão nas articulações do quadril. Esses movimentos permitem observar a estabilidade das articulações do quadril e verificar se há algum sinal de instabilidade ou desalinhamento da articulação. Se for identificada alguma alteração, o médico pode recomendar exames adicionais, como uma ultrassonografia do quadril. Se a displasia do desenvolvimento do quadril for confirmada, será necessário o encaminhamento a um ortopedista pediátrico. Existem tratamentos não invasivos, como um tipo de suspensório, para garantir que o desenvolvimento do quadril ocorra de forma saudável nos bebês com displasia de quadril, preservando a movimentação adequada da coxa e podendo evitar a necessidade de cirurgias ortopédicas no futuro. O diagnóstico tardio da displasia do desenvolvimento do quadril pode trazer sequelas graves na movimentação e na articulação para o restante da vida. Enfim, os testes de triagem neonatal englobam muitos pontos fundamentais à saúde do bebê. A maioria dos testes citados aqui são obrigatórios por lei para todas as maternidades brasileiras. Porém, eles representam apenas uma pequena parte de tudo que precisa ser avaliado em uma criança nas primeiras horas após o nascimento. Eles são a demonstração de que a prevenção de doenças deve estar presente desde o início da vida. Portanto, agende uma consulta com um pediatra ainda no pré-natal e tire todas as suas dúvidas. Informe-se para garantir o melhor cuidado do seu filho desde o nascimento. E aí, mamãe? Gostou das dicas? Eu gostei muito. São ótimas. Muito obrigada ao doutor pediatra Rafael da Silva. E o programa original deste feriado do dia 15 de novembro termina aqui. Muito obrigada pela audiência e pelo carinho. E eu volto amanhã do estúdio, se assim o senhor permitir. Até lá. TVC, a TV do Correio da Manhã.